Tudo bem com vocês? Vou falar um pouquinho hoje sobre gravura e dentro dessa infinidade de possibilidades de técnicas de gravura, vou trabalhar com vocês hoje uma técnica de um processo de permeação, utilizando a técnica do stencil. O stencil nada mais é do que uma matriz onde eu tenho espaços permeáveis e não permeáveis. O que seria isso? Então, os espaços permeáveis é o espaço onde eu tenho que a tinta que eu vou, a hora que eu impregnar a minha tinta, ela vai impregnar no meu suporte. E aí meu suporte pode ser o papel, o tecido, o muro, enfim, seja lá qual for o meu suporte. Mas a tinta atravessa a minha matriz e atinge o suporte. E eu tenho partes não permeáveis. Quais são essas partes não permeáveis? As partes onde eu não retirei algum elemento da matriz. Então, eu tenho essas duas partes, espaços permeáveis e espaços não permeáveis. Diferente da xilogravura que nós trabalhamos anteriormente, no stencil, nessa gravura de permeação, eu não preciso fazer a minha imagem invertida. Na xilogravura, eu faço a minha imagem invertida. No processo do stencil, eu não preciso fazer invertido, porque a tinta vai atravessar direto a minha matriz e ficar impregnar no meu suporte. Então a imagem é direta. Então a gravação ela vai ser essa gravação direta. Ela passa por essa matriz e atinge já o suporte. Então não preciso fazer essa matriz invertida. Então a técnica mais conhecida para ela é o stencil, mas eu tenho um outro processo também de permeação, que é o silk screen ou a serigrafia, né? A serigrafia. Então são processos onde eu construo uma matriz e através dessa matriz eu consigo fazer várias outras cópias e que se utiliza então dessa denominação de gravura de permeação, ok? Então, vou passar para vocês, vou falar também um pouquinho sobre alguns artistas que ao longo dos anos vêm utilizando da técnica do stencil para fazer os seus trabalhos, para utilizar nas suas produções. E aí eu tenho uma série de artistas como o Alexandre Orion e o Benz, que são nomes bem referenciais na utilização dessa técnica. Mas falando um pouquinho então quando surgiu essas produções, essa técnica, eu posso retomar na época da pré-história. Então na pré-história foram encontradas paredes de cavernas, por exemplo, tem paredes na caverna em Gargas, na França, onde eu tenho a utilização de mãos é, impregnadas na parede. E aí o que eles fizeram? Eles pegavam tinta. Essas tintas eram sopradas, ele colocava a mão sobre a caverna e soprava então sobre essa mão os pigmentos, ou arremessava com a mão na mão esses pigmentos, e aí eu tinha então a minha mão marcada nessa parede. Então, quando ele retirava a mão, eu tinha o seu desenho negativo. Então, nada mais é do que isso, é uma gravura, uma obra por permeação, na qual a minha matriz era a mão. Então, assim foi descoberto essa ideia do molde vazado, né? Que foi criado de uma forma intuitiva. E aí, ao longo dos anos, foram se utilizando vários outros materiais, tipo metal, a madeira, o plástico, enfim. Hoje eu posso utilizar para fazer essa produção o papel. Então eu recorto o papel e aí onde eu tirei esse pedaço do papel eu tenho então a tinta vai passar e vai fixar no meu suporte. E aonde eu não retirei o papel, a tinta fica ela não ultrapassa não ultrapassa a matriz, ou seja, não vai atingir o suporte. Então, pensando nessa ideia, em todo esse processo, se eu utilizo o papel, é óbvio que quando eu coloco eu vou sobrecarregando essa minha matriz, que é a ideia da matriz, a ideia da gravura, é justamente que eu consiga ter uma gama grande de produções, consigo fazer várias cópias. Então, se eu faço isso sobre um papel, o papel é óbvio que ele vai ao longo de da realização de algumas cópias, ele não vai suportar. Então, alguns artistas utilizam aquela chapa de raio-x. E aí eu vou deixar para vocês, além de dois textos falando um pouquinho sobre a gravura de permeação,
e um texto especificamente falando um pouquinho sobre essa gravura do stencil utilizado pelo Bensky. Eu vou deixar mais um link para vocês depois falando sobre como se utilizar, como remover, quando você pega a chapa de raio-x, como você remove toda aquela tinta da chapa de raio-x e deixa ela transparente. Então, ele é um plástico, né? O acetato. Eu posso utilizar, ele é fácil de ser recortado, de retirar partes dele, e ao mesmo tempo ele é muito durável. Então eu vou criar uma matriz onde eu consiga utilizar e fazer utilizando ela várias vezes. Então essa chapa de raio-x ou esse acetato é uma forma de se criar então uma matriz, é um material para a produção dessa matriz, tá ok? E aí tenho para vocês então esses artistas que utilizam dessa técnica do stencil nas suas produções. Então aqui eu tenho o Bensky, que ele vai utilizar essa técnica para fazer os seus grafites. Por que isso? Porque a ideia do grafite que é justamente utilizar espaços urbanos para as suas produções, para divulgação dos seus trabalhos, eu faço de uma forma muito rápida. Então eu confecciono toda essa minha matriz anteriormente, deixo já o molde vazado, e a hora que eu chego até o local para fazer para fazer a cópia, eu só fixo ele e passo o meu spray. Então eu tenho uma cópia muito rápida. E pensando isso para a técnica do spray, que geralmente são feitos em lugares não autorizados, eu preciso que seja uma ação muito rápida. Então o Bensky vai utilizar muito dessa técnica, que é uma técnica rápida de se fazer, porque ele confecciona toda essa matriz, e a hora que ele chega no local, ele faz esse processo muito rápido, e aí tudo que o Bensky utiliza são críticas a toda a sociedade, ao que está acontecendo aí no mundo. Então o stencil, ele acabou sendo o grafite acabou abraçando um pouco dessa técnica, e aí quando eu falo de stencil, eu sempre vou remeter mais à pintura, mais ao grafite. Mas ela pertence dentro desse universo, ela surge dentro desse universo da produção, da gravação, da gravura, ok? Mesmo que eu tenha como princípio básico ele sendo utilizado hoje no grafite e muito difundido no grafite. Então, pensando numa arte de rua, uma arte urbana, então alguns artistas se utilizam dessa produção para questionar todo o sistema, expressar tudo aquilo que ele vem tendo de angústia para com o mundo, tá? E aí estou colocando aqui para vocês alguns exemplos de algumas produções, de alguns questionamentos. E aí a proposta que eu faço para vocês é que vocês criem um stencil e que vocês façam depois essa produção desse stencil e tire uma cópia dessa produção que vocês fizeram, desse stencil aí de vocês, ok? Pensando no seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho duas formas. Quando eu faço a produção com uma matriz só, então eu vou colocar nessa matriz apenas uma cor, mas eu também posso criar várias outras matrizes, e aí eu vou fazendo várias camadas, e eu posso então criar na minha pintura não mais uma tinta só, não mais uma cor só, mas várias camadas de cor. Então aqui tem um exemplo de 3, 4, 5 camadas de cores, então eu posso brincar também com as cores, e aí eu vou delimitando. Então cada matriz ela vai ser referente a uma dessas cores, mas para nossa nossa produção agora, a priori, eu vou fazer uma proposição que vocês possam criar uma matriz utilizando uma cor só mesmo, ok? Eu tenho aqui para vocês um artista, e aí depois, isso é um processo de discussão muito grande, eu tenho um artista que utiliza da técnica do stencil para fazer essas produções, e aí ele agrega à técnica da gravura uma outra linguagem, que é a fotografia, que é o Alexandre Orion. O que o Alexandre Orion faz?
Ele cria essas existências, ele projeta essas existências em paredes. Então, as imagens dele são imagens que são moldes vazados, ele faz isso nas paredes, só que ele cria situações que essas imagens que estão impregnadas na parede, que estão fixas nas paredes, elas se comuniquem com alguma ação. Então, quando ele pega e faz esses vários pessoas esperando um telefone, esperando como se estivessem na fila do orelhão, ele espera até que uma pessoa vá até o orelhão e comece a falar nesse orelhão, e ele fica longe desse espaço, dessa ação, e fotografa. Então a ação do Orion, ele agrega duas ações, essa ideia da fotografia e essa ideia da gravura, porque as duas vão dialogar. Então ele não mais faz a gravura, ela é já uma linguagem, já é uma técnica, mas ele utiliza de uma outra técnica para a obra dele poder se completar, que nesse caso é a fotografia. Então é muito interessante essa relação que ele faz entre obra e a interação do público, e essa interação não é uma interação de uma forma direta, de uma forma pensada, mas assim, ele vai justamente esperar momentos exatos onde essa situação aconteça de uma forma inesperada e onde que se enquadre perfeitamente naquilo que ele tinha feito a proposição. Então é um tempo que ele gasta até ele conseguir a foto perfeita, a foto exata, que complete a sua obra. Então o artista ele utiliza de uma técnica ou para dizer ou para poder expressar, mas ele vai buscar então ferramentas, mecanismos, meios outros para poder completar a sua obra. Então essa é uma produção do Alexandre Orion, mas é uma discussão que eu deixo para depois, que aí é um processo que eu vou falar que é um processo de hibridação de linguagens, de poéticas, mas isso fica para uma próxima discussão. Tá bom, pessoal? Faça aí as suas produções, utilize uma técnica do Stencil para fazer os seus trabalhos. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem. Fica aí, fique em paz. Até mais. Valeu!